Oi, oi, pessoas, tudo certinho com vocês? Eu não sei se vocês acompanharam o assunto da nova cura milagrosa para o câncer, a fosfetanolamina. Então, a partir da confusão que foi com relação a esse assunto, né, de não ser um medicamento, ser só uma substância, da maneira como ela foi distribuída sem nenhum estudo, e os comentários que as pessoas fizeram a partir da, das matérias, acho que na Record primeiro, depois no Fantástico, nos jornais, né, do povo simplesmente querendo que a gente simplesmente desse esse medicamento para a população, apesar de não ser um medicamento, de não ter estudos, etc., e de as pessoas não entenderem quando outras pessoas falam, olha, gente, precisa de teste, você não pode dar simplesmente essa substância para as pessoas, etc., fez notar como as pessoas não sabem o que é um método científico, como que se faz, né, os estudos, o que é preciso para se liberar o medicamento, por que tem que passar por todas essas etapas, etc. Então eu resolvi fazer esse vídeo, que é falar um pouquinho sobre o que é ciência, a origem, o que é o método científico e um pouquinho também sobre essa questão da fosfetanolamina, certo? Então vamos começar com o que é ciência. Eu fiz colinhas hoje, né? Fiz no meu caderninho aqui. As colinhas para não me perder, porque geralmente me perco em algumas coisas na hora de falar. Então, primeiro, ciência. Ciência é um método rigoroso de investigação da natureza, cujo objetivo é fornecer explicações para fenômenos naturais. Você vai fazer, né, observação sistemática e controlada de fenômenos naturais, embasada no raciocínio lógico e sempre submeter a testes e críticas. Então, quando você faz ciência, né, você vai fazer isso baseado não no seu achismo, não no que você está sentindo em relação àquele assunto, mas em raciocínio lógico, em coisas que a ciência já mostrou, por exemplo, e vai sempre submeter isso a críticas e aos novos testes. Certo? Se você não fizer isso, você não está fazendo ciência de verdade. Ok? E a partir essas questões, por exemplo, observação, raciocínio e os testes, está relacionado com o método científico que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, dentro da ciência nós temos alguns conceitos que eu acho importante falar aqui nesse vídeo. O que é fato? Né? Fato é um objeto ou processo do mundo natural que podemos perceber objetivamente com nossos sentidos ou com auxílio de instrumentos que os expandam. Por exemplo, se eu estou observando o céu e vejo que tem estrelas quando está escuro, às vezes não tem, né? Tem muita nuvem. O sol aparece e desaparece em determinados horários, né, em determinado tempo depois que ele apareceu, por exemplo, ele some. A partir disso, eu estou observando, é um sentido meu, eu estou observando um fato, isso acontece na natureza, eu estou vendo. Mas pode, por exemplo, se eu quiser ver uma bactéria ela existe na natureza, mas eu não consigo ver ela olho nu, então eu vou ter que usar um microscópio. Então eu estou expandindo o sentido da visão. É isso que ele quis dizer aqui com um fato. Então o fato é aquilo que acontece realmente na natureza, você observa aquele fenômeno. Hipótese. A hipótese ela é uma tentativa de explicar um fenômeno que você observou. Esse fenômeno é um fato que acontece na natureza, né? Esse fenômeno, e você quer explicar como isso acontece, por que isso acontece, por que isso acontece aqui, não ali, etc. Então você vai elaborar hipóteses que venham a responder uma pergunta que você fez a partir de um fato que você observou, certo? E a teoria. A teoria, no dia a dia, a gente utiliza a palavra teoria como sinônimo de hipótese. Só que para a ciência não é sinônimo. Para a ciência, você tem a hipótese, como eu falei, né, que é uma tentativa de explicação, e a teoria surge a partir de várias hipóteses que foram testadas e foi observado que elas são verdadeiras, ou seja, elas foram corroboradas. Então, eu tenho uma hipótese de que, por exemplo, um aluno, se ele sai na noite anterior à aula, ele não vem para a aula no dia seguinte de manhã, ou ele vem e está muito sonolento, não consegue render. Então eu crio a hipótese
de que se o aluno sai, ele tem esse comportamento, sai na noite anterior à aula, ele tem esse comportamento de manhã. Aí eu tenho essa hipótese de que isso aconteça, né? Eu vou levantar assim, motivos para que isso possa acontecer, por exemplo, isso acontece porque ele não dorme direito, ou porque ele bebeu, ou porque ele nem dormiu, na verdade, não é que não dorme direito, ele não dormiu. E eu vou fazer testes para verificar isso. Como que eu posso fazer esses testes? Eu posso ter um grupo de alunos que eu vou fazer com que eles saiam na noite anterior. Aí eu vou observar o que eles fizeram nessa noite anterior e qual o comportamento deles na manhã seguinte na aula. Se eles vão render ou não. Se eles vão realmente para a aula ou não. Se eles vão dormir, etc. A partir do momento que eu fiz isso com vários grupos de alunos diferentes, né? E eu tive a informação de que na maioria das vezes que o aluno sai na noite anterior, ele não rende, ele vai dormir, ou ele nem vai para aula. Então, eu tenho vários testes corroborando a minha primeira hipótese de que se o aluno sai na noite anterior, ele não consegue ir para a aula no dia seguinte de manhã, ou ele não rende adequadamente. Certo? Então, eu transformei vários testes, um conjunto de dados grandes de vários testes. Eu juntei e verifiquei que todos eles dão a mesma coisa. A partir de então, eu posso dizer que essa é uma teoria. Por quê? Porque é um conjunto de informações que corroboram aquela primeira ideia. Certo? Então, a teoria não é uma hipótese. Ela tem várias ideias que já foram corroboradas, né, e que permitem eu transformar uma ideia inicial em uma teoria. Então, o que diz, né, sendo uma teoria? É uma ideia ampla ou um modelo que explica coerentemente um conjunto de observações e de fatos abrangentes da natureza. São estruturas de ideias que explicam e interpretam fatos. São visões de como o mundo funciona, dão sentido ao que vemos e é com base nelas que podemos levantar hipóteses sobre fatos observados. Então, é aquilo que eu estava dizendo, não é simplesmente uma ideia, já é um conjunto, ou mesmo um modelo que eu criei a partir daquela primeira ideia que eu tive, certo? Então, eu estou um pouquinho gripada e minha alergia está atacada também, então desculpa. Então, a origem da ciência. Esse pensamento naturalista de eu fazer essas observações e tentar explicar ou entender o que está acontecendo, ela vem desde a Grécia Antiga, né, antes de Cristo, entre os séculos 7 e 4 antes de Cristo, né? Porém, com a decadência do Império, né, grego, esses estudos foram diminuindo, né? E com a ascensão mais tarde da Igreja Católica e a explicação, né, de que tudo tem uma origem divina, de que as coisas acontecem de acordo com o que o Deus, né, católico prevê, ele quis, ele criou, etc. As pessoas passaram a deixar de estudar, né? Dessa maneira, ter mais essa visão naturalista de querer entender o mundo a partir da ciência, de observar e fazer testes, etc. Aí, a partir do século, cadê que eu anotei aqui? 17, a gente tem a consolidação do que a gente chama de ciência moderna, que é a volta desse pensamento mais naturalista, de observar a natureza, né, e querer explicar, querer entender o que está acontecendo. A partir então desse século XVII, a gente tem, né, pessoas voltam, né, com esse pensamento naturalista, e dois nomes que ressaltam e tem bastante interesse porque eu vou falar adiante é o Francis Bacon e o Galileu Galilei. Por quê? Porque o Francis Bacon ele introduziu o pensamento indutivo que a gente utiliza na ciência moderna, né, que você parte de um caso particular que você observa e extrapola o que está acontecendo ali para a natureza em geral, ou para muitos outros casos que não que você observou, né? Então esse é o procedimento indutivo. E o Francis Bacon também já tinha a questão de testes de ideias, mas essa parte de testar essas hipóteses, né, ele ganha força com Galileu Galilei. E a partir daí a gente tem o procedimento hipotético indutivo na ciência, que é o que a gente utiliza hoje. Então, para que uma hipótese seja válida,
né, na ciência, ela tem que ser testável. Então você vai testar. Você vai testar com um experimento, com um modelo matemático. Você tem que conseguir testar essa hipótese que você propôs, né? E a partir dessa hipótese você pode fazer deduções, né, prevendo o que vai acontecer ou não, de acordo com o teste que você vai aplicar para o estudo dessa hipótese. Né? Então, pode ser com situações experimentais, no laboratório, pode ser um modelo matemático que você criou, um programa de computador que vai analisar todas essas informações, mas você tem que testar, né, essa hipótese. Então, o que acaba sendo o método científico que a gente tanto fala? O método científico, então, você vai propor, né, você tem uma pergunta, você observou alguma coisa, tem uma pergunta para a qual você está buscando uma resposta. Então, você tem essa proposição dessa pergunta, você vai formular ideias, né, uma hipótese, fazer as deduções que você, com base nessa hipótese, fazer as deduções que forem possíveis, testar isso, né, você vai fazer diversos testes, e então ter uma conclusão com relação à validade ou não dessa hipótese. Geralmente, o que acontece é, quando você tem uma hipótese e você está testando a resposta, no decorrer dos seus estudos, ou seja, na revisão da literatura com relação àquilo, ou durante mesmo o que você está testando, na maneira que você vai fazer os testes, vão surgindo novas perguntas. Por isso que a ciência vai avançando, porque às vezes você encontrou a resposta para aquela pergunta, mas no meio do caminho você já teve 500 outras perguntas, você já quer testar, né, hipóteses para aquelas diversas perguntas, e é assim que a gente vai avançando. Né? Agora, o que a ciência exige hoje, como eu falei, é de você disponibilizar esse teu trabalho para críticas e testes. Isso é feito atualmente na maneira de artigos científicos publicados em revistas indexadas, né, nas quais pessoas, outros cientistas da mesma área que têm algum conhecimento no que você está publicando, vão ler o seu artigo. Né? Você mandou o seu artigo para essa revista. O editor vai ver se está de acordo com a revista, no escopo da revista ou não, ou seja, os assuntos do qual aquela revista trata, vai mandar para pessoas especialistas naquelas áreas. Essas pessoas, esses outros cientistas, vão ler esse teu artigo, vão ver se ele está adequado, se aquilo é relevante ou não, se aquilo já não foi feito. Se você tem uma nova resposta, às vezes tem uma pergunta, aquilo já foi testado, mas você testou de novo e tem outras informações com relação àquele assunto. Ele vai ver se aquilo é válido ou não para ser publicado na revista, se você fez os testes adequados ao que você pretendia, né, responder, se os teus dados estão de acordo. Né? Às vezes, por exemplo, você pode ter errado em alguma coisa na hora que um editor está lendo. O editor não, os pares, né, que a gente chama essas pessoas que vão ler o artigo, verificam que tem alguma coisa errada, ou talvez, pelo menos, tenha alguma coisa errada, e vão dizer se aquele artigo pode ou não ser publicado, e se aquele artigo pode ser publicado da maneira como ele está, você precisa de algumas correções. Então, você vai receber de novo esse artigo, né, com as correções, ou a resposta do editor dizendo se vai ser ou não publicado. E a partir do momento que é publicado, quando é publicado, você tem que constar nesse artigo tudo o que você fez. Ou seja, como que foi seu experimento, quais as condições desse experimento. Por exemplo, se eu estou trabalhando com uma bactéria, eu tenho que dizer qual foi o meio de cultura que eu utilizei, quais foram os antibióticos que eu usei nesse meio de cultura, se eu usei ou não antibióticos, o que eu fiz com essas bactérias, a qual temperatura ela ficou. Em colônias de bactéria, por exemplo, né, você pode criar uma placa de Petri, que você coloca o agar, que é uma gelatina durinha, ou você pode trabalhar com ela líquida. Aí, por exemplo, você deixa a sua bactéria crescendo num shaker, que a gente chama, que ele fica girando o líquido, né, com as bactérias dentro. Você tem que dizer qual a temperatura que estava no shaker, como que você estava girando, né, a velocidade, etc. Tudo isso você tem que informar no seu artigo.
Ou você descreve tudo que você fez, ou você descreve, por exemplo, fulano, você já tem um fulano lá, um famoso, que descreveu a metodologia dele e todo mundo usa aquela metodologia. Você vai dizer, usei a metodologia do fulano de tal. Então as pessoas sabem o que você fez com essa cultura de bactérias. Aí eu leio o seu artigo, eu trabalho com aquela bactéria, mas eu acho que que não é bem assim. Eu posso fazer o teste. E eu sei o que você usou, né, quais eram as condições, quais foram os testes que você fez de resultados. Eu posso fazer a mesma coisa e ver se isso está certo ou não. Então, eu tenho que ter a possibilidade de testar, né, alguma coisa que alguém fez e de criticar. Eu posso simplesmente ler e depois dizer não. Isso não está certo, porque para esse caso tem que ser um outro teste, blá 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 blá, e criticar o trabalho da pessoa. Né? Então, no método científico, você vai tem toda essa metodologia, você vai descrever tudo que você fez, né? E para fazer ciência tem que deixar que outras pessoas tenham acesso a esse trabalho e possam criticar e refazer o teu trabalho. Né? Então, isso é com relação à ciência, método científico, o que é hipótese, o que é teoria, que as pessoas acabam confundindo. E essa confusão tem a ver também com a educação que a gente dá nas escolas. Eu, como professora de ciências e biologia, né, apesar de não estar dando aula ainda, sei que nas escolas não é ensinado isso para os alunos. Isso que eu acabei de falar para você, muitas vezes não é passado para um aluno. Quando tem isso no livro didático, o professor pula, porque senão não dá tempo de explicar o conteúdo exatamente. Então, existe uma ignorância científica muito grande na população e nós também somos culpados disso, né? E apesar de ter vários vídeos de vários cientistas, independente da área, comentando sobre isso, as pessoas acabam não tendo acesso a essas informações. E eu estou aqui mais um vídeo falando sobre isso. Agora, com relação à fosfetanolamina. A partir desse analfabetismo científico, a gente vê esses absurdos que a gente pode ver nos comentários com relação a essa substância que estava sendo oferecida para doentes de câncer. Algumas pessoas falaram, né, que isso é criminoso, etc. E muita gente veio para cima de que criminoso era aquela pessoa que estava incluindo com as empresas farmacêuticas, que queria saber dinheiro, que estava ganhando dinheiro das farmacêuticas, etc. Gente, a partir do momento que você descobre uma substância ou que você acredita que a substância tal já é descoberta, como é o caso da fosfetanolamina, ela já é uma substância conhecida há bastante tempo, ela é utilizada nas indústrias químicas já há bastante tempo, e só agora ela está sendo utilizada, né, está sendo estudada como um possível tratamento para o câncer. Mas o que acontece? Quando você vai fazer um medicamento, você tem que passar por todo esse processo com essa metodologia científica. Para cada tipo de estudo que você vai fazer, você tem uma metodologia a qual você tem que seguir. A metodologia para medicamentos, você vai ter que pegar aquela substância teste que você quer, né, a qual você tem interesse, que acha que vai ter algum efeito para aquela doença que você está estudando. Você vai pegar essa substância e vai testar essa substância, certo? O que aconteceu? No caso da fosfetanolamina, isso não foi feito. A pessoa que estava fornecendo essa substância, ela não é da área da médica, é um professor, né? Ele é químico, esqueci o nome da palavra que ele usar, mas então, ele é um químico, ele não tem experiência nenhuma na área de saúde. A partir do momento do que ele leu, ficou sabendo que pode ser que essa substância tenha algum efeito, né, para tratamento com câncer, ele resolveu que ele podia distribuir esse medicamento sem critério algum para qualquer pessoa com câncer, né? E foi isso que ele fez, ele passou a distribuir.
E isso é criminoso, porque a gente não sabe o que essa substância faz. Na época que saiu aquela história dos bigos que foram liberados do Instituto Royal, surgiu a questão da talidomida. O que aconteceu com a talidomida? Ela foi testada em camundongos e viu-se que não tinha problema nenhum, que era lindo, maravilhoso, poderia ser utilizado. Passou a ser produzida e vendida no mercado e os médicos começaram a receitar. Quando a talidomida era muito utilizada por grávidas para diminuir o enjoo. Eu não lembro se tinha mais alguma coisa que ele ajudava, mas eu lembro que o enjoo era o principal. O problema é que para o organismo humano e de alguns outros mamíferos, como cachorros e outros primatas, essa substância ela causa sérias deformações nos fetos. Então, a quantidade de crianças que nasceram com problemas sérios, problemas físicos sérios, deformações, foi muito grande. Se eles tivessem testado esse medicamento por mais tempo antes de sair vendendo e em outros animais que não apenas o camundongo, teria se visto esse problema e essa substância poderia ser utilizada por todas as pessoas, com exceção de mulheres grávidas, né? Exatamente por causa desse problema. Só que isso não foi feito. Esse teste em cachorros e em outros primatas, se eu não me engano, foi testado em primatas também, foi feito depois que esse medicamento já estava sendo utilizado pela população. Então, é sim um crime você distribuir medicamento ou uma substância que você diria que é um medicamento sem todos os testes. Por isso que existe a metodologia científica para cada tipo de estudo que você quer fazer. No caso da pesquisa para medicamentos, você tem a primeira pesquisa básica, onde você vai responder um monte de questões. Eu colei do Yuri, eu vou deixar o vídeo dele aqui embaixo. Eu só preciso achar que aqui. Pesquisa básica. Algumas perguntas que você tem que responder para a pesquisa básica. Cadê? Geralmente a pesquisa básica é feita em um número pequeno de animais, geralmente camundongos. Tá? Então, sim, são testados em animais até que a gente tenha condições de fazer testes que não utilizem animais, a gente vai ter que utilizar. Enquanto não surgirem novas opções, já existem algumas opções, mas não servem para tudo. E muitas delas estão ainda em estudo para ver se tem a mesma eficácia ou não. Então, não vamos discutir a questão da utilização ou não de animais no momento, vamos falar apenas da pesquisa, como que ela é feita. Pesquisa básica, né, com esses camundongos. Como a substância é absorvida, como ela é distribuída, como ela é metabolizada e como ela é excretada no organismo humano. Humano não, no organismo, né? No caso, primeiramente com roedores, no caso com camundongos. Quais os potenciais benefícios e mecanismos de ação dessa substância? Qual a melhor dosagem? Qual a melhor forma de administração? Se ela é oral, intravenosa, intramuscular, subcutânea? Quais os primeiros efeitos colaterais observados? Como ela interage com os diferentes grupos da mesma espécie, por exemplo, em adultos, em crianças, em jovens, em idosos, em mulheres grávidas, tudo isso você tem que observar, né? Como a substância interage com outras drogas, dependendo dos tratamentos, por exemplo, você precisa interagir com outras drogas, como que isso acontece? E se a eficácia nessa fase é comparável com outras substâncias que já tem no mercado. Então, essas são algumas das perguntas que você vai responder com essa primeira pesquisa. E isso tudo vai demorar um bom tempo para ser feito. Porque para cada resposta dessa tem um teste específico a ser feito, né? Então, demora, sim, e demora bastante, infelizmente. Mas você evita problemas sérios como esse da talidomida, por exemplo. Depois dessa pesquisa básica, se tudo isso você já tem todas as informações e ela tem demonstrado ainda, né, que pode ser utilizada, você vai para a pesquisa pré-clínica. Na pesquisa pré-clínica, você vai fazer essa pesquisa com animais, um número bem grande de animais, né, e essa pesquisa ela é de longo tempo. Ela dura em mais ou menos uns 10 anos. Por quê? Porque você precisa saber do efeito a longo prazo dessa substância.
né? Ela pode ser que não faça efeito nenhum agora, mas se é um tratamento com uma doença crônica, é um tratamento longo, um tratamento demorado para a vida inteira. Então você tem que saber o efeito a longo prazo dos medicamentos. Então você vai ver como que você vai administrar essa substância em um número grande de animais para testar a toxicidade, os efeitos a longo prazo, efeitos em gestantes, né? Que seria o tipo de teste que é feito em institutos como o Instituto Royal, que teve a questão dos Beagles, né, que foram libertados. Então, esse tipo de teste é feito em institutos como esse Royal. Se depois desse tempo todo, de mais ou menos 10 anos, e às vezes você precisa passar de camundongos para outros mamíferos, como cachorros e outros primatas, né, os macaquinhos, para ver se tem um efeito mesmo, né? E qual é o efeito que pode ter no ser humano, se pode ser utilizado por mulheres grávidas, por quanto tempo pode ser utilizado, etc. Então você passa para pesquisa clínica, que tem várias fases, mas é para saber como que esse medicamento vai funcionar no organismo humano, em diferentes situações. Certo? Depois de passar por tudo isso, você vai mandar para o órgão regulador, no caso aqui do Brasil é a Anvisa, que é o que todo mundo estava pedindo para a Anvisa liberar esse remédio, que nem existe, a fosfetanolamina não é um remédio, é uma substância. Então você vai lá, envia todo esse material para a Anvisa vai analisar os testes e os seus resultados e vai liberar ou não a substância. A partir do momento que ela libera, você pode produzir e vender. A partir desse momento, quando ela for para o mercado, a Anvisa ainda vai observar, né, acompanhar os primeiros anos de utilização para ver se realmente tem aquele efeito que você disse. Então, um teste para o medicamento, ele realmente demora. Ele tem que passar pelos procedimentos, né, pelo método científico adequado para aquele estudo. No caso, o método científico para medicamento seria todos esses passos. Sim, é longo, é demorado e pode ser que não dê certo. No caso da fosfetanolamina, a gente não tem nenhuma dessas informações ainda. Eles começaram a estudar esse medicamento. Quem sabe você utiliza esse medicamento para uma pessoa com câncer e ele não faz efeito, porque para aquele tipo de câncer ou para aquele histórico daquela pessoa, ou para outras coisas que aquela pessoa tenha, aquele medicamento não funciona. Para outro tipo de câncer pode ser que funcione muito bem, para outro pode ser que não cure, mas auxilia no tratamento, melhora as condições da pessoa. A gente não sabe essas informações, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe os efeitos colaterais. Pode ser que eu melhore o câncer, né, ou até cure o câncer de alguém, mas essa pessoa tenha problemas muito mais graves por causa da utilização daquele medicamento não, daquela substância, e que prejudique ela tanto quanto um câncer. Pode ser que ela venha a morrer de alguma outra complicação, alguma outra doença causada por essa substância. Então, distribuir essa substância sem esses estudos acaba sim por ser um crime, além do que está completamente contra um crime assim, moralmente falando, e contra a lei, porque a lei exige todos esses testes para que você libere a substância. E não foram feitos esses testes ainda. Então, no começo, está no início da pesquisa básica. Então, é um absurdo as pessoas exigirem que a Anvisa libere essa substância sem que tenha sido feito praticamente nada de testes. Nenhum estudo com relação, certo? Então, aqui era só um vídeo para esclarecer um pouquinho sobre ciência, a hipótese, teoria, método científico e essa questão da fosfetanolamina que eu falei muito por cima. Eu vou procurar os vídeos que já comentam um pouco mais sobre essas questões e vou colocar aqui embaixo para vocês. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, pessoas. Tchau, tchau.